Nós vamos falar hoje aqui a respeito dos 5 Cs da liderança. Nós vamos falar a respeito de liderança. Como é que eu faço uma liderança forte na minha igreja local? Como é que eu fortaleço a liderança na minha célula? Como é que eu fortaleço a liderança no meu pequeno grupo? Seja muito bem-vindo ao canal do Portal Goiás. Quem vos fala aqui é João Parra. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber mais desse conteúdo. Especificamente hoje, nesse período, nós vamos falar a respeito dos 5 Cs da liderança. Por quê? É uma corrida de bastão. Paulo, ele descreve isso, né? Quando ele diz, eu combati um bom combate, guardei a fé, né? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós estamos numa corrida de bastão. Eu preciso pegar um bastão, passar para você, aí eu passo para Paula, a Paula passa para o Leandro, o Leandro passa para a Isabel passa para a Irenaide, e vai passando o bastão. Então é uma corrida de bastão que nós estamos hoje. Quando se fala do reino de Deus, da manifestação da glória do Senhor, é isso. E eu preciso sempre entender como é que eu empresto meus ombros para que outra pessoa venha e ela cresça. Porque o que é importante para nós, irmãos? Quando se fala de liderança, a gente precisa entender que diante da liderança, diante daquilo que Deus tem para nós, nós precisamos entender que liderança é na verdade um ato que acontece onde ele pode ser recebido pelo outro lado ou não. Então o que é para nós aqui? O que é importante, irmãos? O que eu quero ressaltar aqui? Eu quero ressaltar o seguinte: quando a gente fala de liderança, em suma, na sua totalidade, tá? Existe posicionamento diante de uma liderança. Eu vou explicar aqui com um pouquinho mais de profundidade para você. Eu desejo, Nathalie, fortalecer a minha liderança. Como é que eu fortaleço a minha liderança, tá? Como eu crio isso? Eu preciso entender que, como tudo na vida, tá? Eu costumo dizer, existem as estações do ano, né? Existe o tempo no qual a gente faz de maneira cronológica. A gente sabe que existe dentro de uma gestação, né? Existe 9 meses ou a quantidade de semanas específicas para que haja uma gestação. Quando a gente olha nesse contexto, a gente precisa entender na liderança em que momento eu estou. Quero que você identifique isso, tá? Na sua liderança, em que momento você se enquadra. Então a primeira é o seguinte: tem irmãos que me procuram, tem liderança que me procura, ou até os líderes no qual a gente acompanha, que fala assim, ó, o meu pequeno grupo, a minha célula, ele não me reconhece como líder. Você já passou por isso, sim ou não? É quando nós temos um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas vem até você e não reconhece a liderança. E você sente, muitas vezes, você vai procurar o pastor, ou até mesmo você como pastor, o seu membro te chama pelo nome, não te chama o pastor e tal. Você já passou por isso? Onde você tem um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas não reconhece a sua liderança? Isso aí diz a respeito de posição. Qual que é a posição? Eu como pastor, você que é pastor e tal, enfim, você vai lá e fala, a partir de agora, o Renato é líder, a Isabel é líder, o Natalício é líder, você escolhe alguns líderes, até mesmo pela seriedade, pelo comprometimento na obra de Deus, pela entrega, e você define, você posiciona essas pessoas como líderes, tá? Esse aí é o número 1. Número 1, posição. Posição. E nesse primeiro ponto é a posição. Você determina como líder, tá? Tá, Paula? Você determina como líder, e essa pessoa agora, ela tem uma posição de liderança. Uma posição de liderança, tá? Esse é o nível mais raso que tem, que é quando alguém vai lá e faz a posição, que segue, né? Que segue no sentido do quê? As pessoas, elas estão lá com você porque elas são obrigadas inicialmente. Então o que a gente entende aqui? Número 1, tá? Posição. A posição está mais relacionada a título do que a liderança de fato. Quando eu vou conversar com alguns pastores que me procuram e falam, eu estou com um problema na minha liderança, a liderança está fraca, eu não estou conseguindo multiplicar, ou eu estou prestes a multiplicar, mas não estou sentindo segurança, eu vou checar. A primeira coisa que eu faço checagem em liderança é o seguinte: como que essa liderança ela é estabelecida, né? Ela está relacionada ao título da liderança, essa pessoa, essa igreja está estabelecida com líderes que está nesse nível mais raso de liderança, que elas têm um título e somente isso, né? Aqui no nível 1 não considera habilidade nenhuma, tá? Não considera habilidade nenhuma, não considera esforço nenhum para alcançar. Qualquer pessoa, escreve assim para mim aqui assim, ó. Número 1, escreve assim, número 1. Qualquer pessoa pode ser nomeada numa posição. Esse é o nível mais raso que tem de liderança. Qualquer pessoa pode ser nomeada para uma posição. A pessoa vai lá, você posiciona essa pessoa e a partir daí ela está posicionada. Só que diante desse contexto, o que a gente entende? Esse aqui é um ótimo lugar para quê? Né?
para visitar. Você tá lá, você recebeu a posição, Juninho, pum, tal. Você recebeu a posição, só que agora, diante desse contexto aqui, você só visita isso, mas você não permanece. O líder não pode permanecer na etapa número 1, que é a etapa de posição. Estou só introduzindo, eu vou entrar nos 5 S's da liderança, mas eu estou introduzindo. O líder não pode permanecer na etapa número 1, que é a posição. A posição, o que é a posição? A posição é a etapa número 1. Ele visita, fala, pô, eu recebi o título, mas eu não vou permanecer aqui. Eu não vou permanecer o quê? Na liderança? Na liderança você não vai permanecer nessa etapa, porque você vai para a próxima, tá? E líderes que se conformam com essa etapa número 1, geralmente eles vão ter dificuldade para liderar. Então, quando um líder me procura e fala, eu tô com dificuldade para liderar, a primeira coisa que eu vou checar é, deixa eu ver se ele tá na etapa número 1, se ele tá só com a posição. Porque a pessoa que recebeu a posição de líder, mas não exige habilidade, não exige esforço, não exige nada, essa pessoa só recebeu o título, essa pessoa muitas vezes ela vai enfrentar o quê? Quando ela pegar um grupo de voluntários, ela vai encontrar dificuldade. Essa pessoa, quando ela pegar um grupo de jovens, né, ela vai encontrar dificuldade. Essa pessoa, quando ela encontrar pessoas de alto nível de escolaridade, ela vai encontrar dificuldade, né? Visto que eles possuem influência. Amém? Visto que eles não possuem influência, eles possuem só posição. Liderar por posicionamentos encontra problema com jovens, com pessoas de alto nível de escolaridade, né? Visto que e voluntários. No mínimo, essas três grupos de pessoas, elas são um problema para quem lidera na posição. Então, quando alguém me procura, anota isso, quando alguém te procurar dizendo que está com problema de liderança, ou você encontrar um problema na sua liderança, você vai perceber que talvez está nesse nível número 1, que é um nível sem influência, apenas posição, um mero título. A pessoa tem um título de líder, mas não passa disso, tá certo? O próximo nível é quando eu saio do contexto de posição, tá? Que eu tô falando aqui, que é quando alguém impõe isso para você. É oposição. E você entra no segundo, que é a permissão. Permissão. Posição é diferente de permissão, tá? O segundo é diferente de permissão. Então, posição, a pessoa vai lá e estabelece sobre você. Posição. O segundo é permissão. O permissão, a pessoa vai lá e ela vai viver algo diferente agora na permissão. Ele é o segundo nível. Baseia-se no quê? Baseia-se em relações, tá? Para você ter algo, para você falar na vida de alguém, você precisa ter permissão para fazer isso. Amém? Você precisa ter permissão para fazer isso. Primeiro é posição. Estabeleceu a posição, tá tudo certo. Nessa posição você já tem o título de líder. E aí você vai para a próxima etapa, que agora é a permissão. Aí você precisa ter permissão das pessoas. Você precisa ter permissão das pessoas para avançar. Esse nível aqui é um nível diferente. Ó. A maioria das pessoas querem título. A maioria querem título, mas não dura, viu, Paulo? É muito quebradiço, é um processo muito rápido. Logo a pessoa está fadigada, por quê? Porque existe muita resistência por parte do ser humano. Existe muita resistência por parte do ser humano. Então, quando a gente vem para esse contexto aqui, Isabel, o que é importante a gente entender? Que a permissão é o próximo passo. Então, a posição. Ah, você quer ser líder? Pô, quero ser líder, vou liderar. Exige habilidade? Não, nenhuma nesse momento. Você já tem o título, amém. Eu recebo, eu quero. Agora eu vou para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa da liderança? A permissão. Como é que funciona a permissão? Ela se baseia em relação. As pessoas seguem você porque elas querem. Elas seguem os seus conselhos, elas seguem o seu direcionamento, elas seguem o mover que está sobre de Deus que está sobre a sua vida. Por quê? Porque elas querem, elas decidiram isso. Tá? E nesse nível, o líder, ele gosta das pessoas. Que é uma outra questão aqui, viu, Paulo? Existem pessoas, pastor, que me procuram, eles dizem assim, pastor Roberto, eles dizem assim, ah, mas gente dá muito trabalho, não sei o que lá, pessoa. Irmão, se o seu coração não tiver em chama por pessoas, se o seu coração não amar pessoas problemáticas, irmão, Deus não vai confiar na sua mão, é fato isso. Eu não tô rompendo, não tô avançando, você, lógico, você só fala mal do irmão, você só critica o irmão, tá sempre murmurando, irmão, então você vai pro deserto, você não vai entrar na terra. Se você não sabe se relacionar com pessoas, se você não sabe amar as pessoas sem esperar nada em troca, que é o amor genuíno, o amor de Deus, amar sem esperar nada em troca, irmão. Se não houver isso na sua liderança, se não houver isso no seu dia a dia, você não vai avançar. Você não vai romper, é fato isso. Por quê? Porque o segundo passo, que é o segundo, eu vou falar 5 aqui, ou melhor, eu vou falar 4 e vou entrar no 5, 6.
Nesse segundo é a permissão. E para permitir, irmão, você tem que se basear em relações e você tem que gostar de pessoas. E as pessoas têm que gostar de você. Você tem que tratar as pessoas com valor. Tem que tratar elas com exclusividade. Você tem que receber essas pessoas de uma maneira diferente. Você tem que fazer por essas pessoas o que o mundo não faz, o que outras pessoas não fazem. Então, quando a gente olha no reino de Deus, e a gente está falando aqui de liderança, eu quero liderar, eu quero ganhar o direito de liderar as pessoas que Deus tem confiado nas minhas mãos, porque eu te falo, e eu te garanto isso, que Deus deseja confiar cada dia mais pessoas nas suas mãos. O Senhor deseja confiar cada dia mais pessoas na sua liderança. Então, a permissão, ela se faz necessária. O que permite que ele comece, né, a ter certo tipo de influência sobre os liderados, irmão, é a relação. Amém? Então, quando se fala de liderança, você quer ter influência sobre as pessoas que Deus te confiou? Eu quero, pá. Faz sentido para você, irmão? Se faz sentido para você, se você deseja isso do profundo do seu coração, então você tem que ir para o segundo, que é a permissão, para que eles possam permitir. Porque quando você está nesse nível de permissão, a sua intenção não é apenas manter a sua posição de líder. Amém? Mas é conhecer efetivamente as pessoas que Deus tem confiado nas tuas mãos. É descobrir como se dar bem com elas e conquistar a afeição delas. Amém? Então a gente começa a entender, se eu quero conquistar a posição que eu recebi do Senhor, o Senhor te deu uma posição de liderança diante do reino de Deus, Deus te confiou uma responsabilidade do reino, e você deseja permanecer nessa posição, você visita ela e agora você precisa avançar para o próximo, que é o quê? É a permissão. E nessa permissão, as pessoas que vão te dar permissão para acessar a vida dela. E ao acessar a vida dela, primeiro, você tem que gostar de gente. Segundo, você tem que estar decidido a fazer o quê? A se envolver com essas pessoas de uma maneira intencional. Para manter a sua posição, irmão. Mas também tem que conhecer essa pessoa na sua afeição, as suas dores. Tem que ser suprida. Amém? Então, quais são as desvantagens da permissão? Né? Quais são as desvantagens? A pressão para construir relações positivas está sobre você. Amém? Se você quer construir relações positivas, essa pressão está sobre você. Está sobre você, irmão. Então isso é algo que tem uma desvantagem, porque vai colocar pressão. E se você não estiver preparado para suportar pressão, se não conseguir direcionar isso para Deus, se não conseguir direcionar isso para que o Senhor faça os seus milagres, para que o Senhor haja, se você não conseguir, não tiver uma vida de oração, uma vida de entrega, você não vai suportar, irmão. E você entendeu? Então a posição, ela é muito fácil. Alguém vai lá e te dá um título, ninguém te reconhece, ninguém te respeita, ninguém te ouve, você não influencia ninguém. Mas se você der um próximo passo, falar, agora eu quero a permissão dessas pessoas, agora você vai ter que amar, agora você vai ter que se relacionar, agora você vai ter que, de uma maneira intencional, né, buscar os interesses dessas pessoas para que haja influência para com a vida dela. E de certa forma vai vir uma pressão sobre você, você vai ter que suportar essa pressão no Senhor, para que tudo isso seja leve, para que tudo isso seja suave, e aí você como líder diante do povo que Deus te confiou, né? Você entende que muitas vezes você pode ser passado para trás por ser um líder permissional, né? Um líder que permite, que dá essa permissão, pode ser que em algum momento você seja passado para trás, né? Mas é o Senhor que justifica, é o Senhor que faz, é o Senhor que age. Então, diante de todo esse contexto, o que a gente percebe? A gente percebe a manifestação da glória de Deus. Deus começa a reinar na liderança, Deus começa a agir na liderança, naquilo que Deus confiou na sua mão, Isabel. Amém, irmão? Tá fazendo sentido para você, sim ou não? Em suma, irmão, quando se fala de permissão, apesar de ser um nível visto como bom esse, nós saímos de posição e vim para permissão, isso é um nível bom, é um perigo querer parar por aqui. Eu não posso parar em posição, eu não posso parar somente em permissão na minha liderança, mas eu preciso avançar, Paulo. Eu preciso desejar mais do Senhor. Então, pois bons líderes não devem apenas se conformar em ter uma boa relação com seus liderados. Não é somente fazerem as coisas acontecer, mas eu preciso agora ir para o próximo nível. Eu preciso desejar mais do Senhor. Senhor, eu aceito a posição. Se o Senhor tem procurado alguém diante desta terra, Senhor, eis-me aqui.
Que nós possamos declarar essa noite, irmão, que você possa digitar e eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor tem procurado alguém diante desta geração para manifestar a tua glória, para o Senhor ser exaltado, Senhor, eis-me aqui. E a partir daí, Senhor, agora tira o coração de pedra e me dá um coração de carne para que eu venha amar essas pessoas, para que eu venha fazer sem esperar nada em troca, para que eu venha ser de maneira intencional, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, para que eu possa suprir essas pessoas, para que eu possa conhecer essas pessoas, para que eu possa me render diante do Senhor e que o Senhor seja exaltado através dessas pessoas. Só que eu não quero só isso, Senhor, agora eu quero mais, eu quero o terceiro ponto, Senhor, e esse ponto eu quero produzir para o reino. Eu quero produzir para o reino, eu quero colocar o meu fôlego de vida, eu quero colocar os meus movimentos, o meu corpo saudável diante do Senhor, e eu quero produzir. Então eu saio de posição, eu vou para permissão, as pessoas permitem eu acessar a intimidade dela, as pessoas permitem eu acessar a particularidade dela, e na minha liderança, agora que eu estou fomentando, na minha célula, na minha igreja local, com aquelas pessoas que Deus me entregou, ou os líderes que eu estou formatando, eu direciono eles para um próximo nível. Eu vou para um próximo nível. E aí o que acontece aqui nesse nível é o nível da produção. Posição, permissão, produção. Eu vou para o nível da produção. E esse nível, irmão, está baseado em quê? Está baseado em resultado. Ah, mas o senhor não liga. Liga! Na parábola do talento ele voltou. Deu 1, deu 3, deu 5. O que você fez com os talentos? Ô meu irmão, o que você está fazendo com aquilo que Deus confiou? Por isso que o nosso objetivo é transformar todo membro em equibalo. Pessoas que produzem diante do reino, pessoas que oram, pessoas que choram, pessoas que clamam, pessoas que se identificam com a alma durante todos o seu dia. O seu dia a dia ela percebe que o Senhor acabou de lhe entregar uma nova alma. Os irmãos falam para mim, mas não tem um visitante. Mas não está acontecendo. Irmão, Deus te entrega no mercado, na padaria, no ônibus, no trabalho. Toda hora Deus está colocando uma pessoa nova para sentar do seu lado, para olhar no seu olho, para pedir uma informação. O Senhor está enviando pessoas até você e o Senhor deseja que você lidere essas pessoas. Lidere para onde? Para um crescimento espiritual, para uma salvação eterna. Lidere elas para ruiós, filhos maduros de Deus. Quando a gente olha aqui, irmão, a gente entra no nível de produção, está baseado em resultado. Aqui os líderes, eles ganham uma maior influência, tá? Eu saio de posição, vou para permissão. Na permissão, quando eles permitem eu acessar a particularidade deles, eu ganho um pouco de influência. Eles começam a me seguir, eles começam a fazer o que eu faço porque eles querem, não é porque eu obrigo, eles querem, tá? Eles querem, Natalício. Mas depois eu vou e saio desse nível de permissão, que eles já permitiram eu acessar a vida deles. Sabe aquela coisa que tem gente que fala assim, ó, pastor, mas a pessoa não se abre para mim. Eu escuto muito isso, irmão. Eu falo, irmão, você está na sua liderança, faz quantos anos você lidera? Eu lidero faz 10 anos. Eu falo, irmão, você está no nível 2 ainda, você está na permissão. Há 10 anos que você lidera a igreja de Jesus, pede sabedoria. Salomão, quando recebeu da parte de Deus o legado de Davi, ele poderia ter pedido muita coisa a Deus, mas ele disse, Deus, me dá conhecimento e sabedoria para liderar esse povo. E Deus deu e disse, mas como você não me pediu isso, eu vou te dar o que você me pediu e também vou te dar mais isso. Deus dá, irmão. Deus dá. Então tem líderes que me procuram, e por isso que eu estou falando de liderança, porque o Senhor, é assim que o Senhor cresce a igreja local, é assim que o Senhor multiplica as células, é assim que a gente estabelece o reino de Deus na terra, é levantando novos líderes, é impulsionando novos líderes, é ensinando esses líderes a estarem sensíveis ao Espírito Santo de Deus, porque é só com o Espírito Santo de Deus que você consegue entrar na vida das pessoas, é só com o Espírito Santo de Deus que as pessoas se tornam vulneráveis diante da glória do Senhor, que está sobre a sua vida, meu irmão. A gente no terceiro nível, que é o nível de produção, que está ligado a resultados, nesse nível aqui, no segundo você ganha um pouco de influência, no terceiro nível você vai ganhar mais profundidade. Você vai ganhar uma maior influência por causa do que eles fazem pelo grupo, tá? Todo líder que faz pelo grupo, todo líder que organiza a entidade, todo líder que está preocupado em ver o melhor para todos e quer que todos crescem, Roberto. Quando a gente vai num contexto, irmão, que é o contexto aqui de organização, se você é um líder de um pequeno grupo, tem gente que fala para mim, eu tenho só 3 pessoas, glória a Deus por isso, multiplica isso. Deus entregou 3 pessoas para você liderar, isso é semente frutífera demais, 100 por 1. 100 por 1, vai crescer tanto que você não vai conseguir nem contar os feitos depois daquilo que Deus vai fazer através da tua vida. Não vai, irmão, não vai conseguir contar.
Por quê? Porque quando se fala de produção, que é o terceiro nível aqui, quando o grupo ele percebe que você como líder, você faz pelo grupo, você move o grupo, você direciona o grupo, você quer o bem de todos que estão no grupo, você está produzindo para o grupo, né? Você recebe o quê? Credibilidade. Escreve aí, irmão. Credibilidade. Credibilidade não é qualquer pessoa que tem, não. Não é qualquer pessoa que tem, não. Pessoas que têm credibilidade. O que é credibilidade? Pá, credibilidade é crédito. Tá? Mas crédito, pá, como assim? Imagina um caixa eletrônico. Essa é a vida espiritual, tá? Tem pessoas, irmãos, e eu servi muito tempo, hoje eu sirvo aqui em Alphaville, São Paulo, mas durante muito tempo eu servi na comunidade de Mauá, no Feital, uma comunidade muito carente. Sabe o que eu mais assisti lá, irmão? São pessoas que tinham uma vida miserável, uma vida desgraçada, uma vida destruída pelo diabo, e essas pessoas, ao receber Cristo Jesus, tiveram uma transformação em suas vidas, e dentro dessa transformação das vidas dela, material, familiar, Deus foi restituindo. Só que muitas vezes eu peguei que na mentalidade dessa pessoa, ela estava com uma mentalidade ainda muito escassa. Era uma pessoa que já tinha um emprego que dava para abençoar muitas vidas que estavam lá. Poderia ter o princípio da oferta, do dízimo, de olhar e falar, eu quero abençoar, eu quero alavancar, eu quero fazer isso crescer por reino de Deus. Porque eu não sei se você sabe ou não, mas dinheiro é poder e poder ele gera, né? Ainda mais autoridade e acelera as coisas de Deus. É fato isso, viu, irmão? É fato. E a igreja em 2030 vai gerenciar tanto dinheiro que nunca gerenciou antes. Por quê? Porque os irmãos estão se convertendo. Eu tenho falado isso para os nossos pastores aqui no bastidores, né? Vai começar a gerenciar muito dinheiro. E se você não tiver um controle financeiro, se você não souber como fazer isso, você vai perder, irmão. Você vai perder a vez. É os talentos. 1, 3, 5. Então precisa entender da parte de Deus o que Deus está confiando nas suas mãos. Por que eu estou dizendo da escassez da mentalidade do povo lá de Mauá, de Feital? Porque eu lidei com pessoas que muitas vezes estavam retirando uma cesta, mas ele tinha que estar doando 5 já, porque ele saiu de R$0 para ganhar R$7.000 e estava pegando cesta básica ainda. Por que eu estou dizendo isso? Porque no mundo espiritual é da mesma forma, irmão. Tem gente que não entende isso. Tem gente que tem uma mentalidade só de ficar fazendo saque. A pessoa fica pedindo ajuda pro irmão, não pede para Deus, não sabe se conectar com Deus, irmão. E fica só sacando do irmão, nem precisa mais, mas é uma mentalidade de saque tão grande, escassa, tão grande, que essa pessoa não vai para frente, não prospera. Então tem uma palavra aqui, que no terceiro nível da produção, da liderança chama, primeiro, posição, a pessoa vai lá e fala, você é o pastor, você é o líder, diaconisa, presbítero, você é líder. Então a gente vem aqui, posição, né? Aí a gente tem o segundo, que é o quê? Que é a permissão. E o terceiro que é a produção. Na produção, irmão, existe, quando você se coloca diante do reino de Deus para alavancar esse grupo, você está liderando esse grupo, está fazendo por esse grupo, você recebe algo que chama credibilidade, é crédito. No reino de Deus, ou a gente pode sacar, e fazendo saque, faz isso por mim, faz aquilo lá, você tem isso, você me ajuda com isso, lá, vai fazendo saque, ou você pode ir acreditando. Amém? O que eu sempre eu sugiro, tá, irmão? Como nós lideramos, como nós pastoreamos igrejas locais, sempre quando o irmão fala, eu quero fazer isso por você, pastor não sei o que lá, irmão, não pega de primeira. Não fala, tá bom, vem, faz. Não faz isso. Porque você está fazendo saque. E fazer saque, irmão, diante do diabo é ruim demais. Então sempre crédito. Sempre você faça por ele, porque você é abundante no Senhor. Você é cheio de Deus. Amém? Deus transborda na sua vida. Então tenha sempre sensibilidade em receber algo. Sempre som do coração. Por que essa pessoa está fazendo? O Senhor revela. Ora, antes de você receber algo de algum irmão, seja serviço, seja qualquer coisa, irmão, ora ao Senhor, tá bom? Para entender o motivo real, do crédito que a pessoa está fazendo na sua vida, tá? Vou fechar aspa aqui, vou entrar no ponto de produção. Terceiro nível de liderança. Você que lidera, você precisa navegar. Eu quero que você faça uma leitura essa noite. Em que nível eu tô? Eu tô na posição, eu tô na permissão, eu tô na produção, tá? Anota esses 3 aí para você não perder depois. Isso é importante. Se você quiser treinar líderes, isso aqui é lição de liderança. Isso aqui é como você vai formar outros líderes para assumir as suas células, para assumir as suas crianças, para assumir, né? Uma pessoa que está caminhando do seu lado, que você está replicando isso, está ensinando isso para ela. Por quê, irmão?
Quais são as vantagens do terceiro nível que eu estou trazendo aqui como produção? O trabalho é efetivamente feito. Aquilo que precisa ser feito é feito. Então é uma vantagem. Quer produzir? Vamos produzir. É para fazer? Eis-me aqui, né? A moral do líder melhora quando o líder se posiciona e pega no arado. Vai fazer mesmo. Aí a gente vai aqui, irmãos, e a moral do líder que produz, que está disposto a produzir, ela melhora. Os objetivos e metas estabelecidos, eles são alcançados. Os problemas mais difíceis, nós como liderança, nós resolvemos problemas, estamos prontos para isso no Senhor, os problemas são resolvidos. Porém, ainda aqui, os líderes nessa etapa, eles não devem ficar satisfeitos. Lembra aquilo que eu falei? É só uma visita? O líder que tem posição, que tem permissão, que produz, que tem produção, amém? Né? Ele não pode ficar satisfeito com isso. Por quê? Porque tem algumas desvantagens ainda nessa etapa, então ele precisa evoluir. Qual que é a desvantagem? Líderes produtivos se sentem elevado o peso de responsabilidade por resultado. Então resultado, e vem um peso de responsabilidade muito grande. Esse nível requer tomar decisões difíceis. Nem todo mundo está preparado para tomar decisão, irmão. Como é que você toma a decisão? Eu tenho uma filha de 4 anos, eu quero te apresentar ela, que você que não conhece, chama Rebeca. E eu tenho a Eloá de 6 anos. São 2 meninas. Eu sou casado com a Gisele, tenho 3 mulheres aqui dentro de casa. Uma bênção de Jesus, me sinto muito amado por elas. Mas o que eu quero ressaltar aqui, diante das minhas filhas, muito pequenas ainda, eu ensino elas a tomar decisão. Como é que eu ensino elas a tomar decisão? Eu vou comprar um chocolate. Fui comprar um chocolate hoje no mercado com ela. O que eu vou aqui dentro do contexto? Eu vou no contexto assim. Eu fui lá e falei, olha pro chocolate, qual que você quer? Não consegui, irmão. Eu falei assim, 1, 2, 3, depois do 3 você decide, beleza? Beleza. 1, 2, 3, decide. Aí ela, esse. Então eu comecei a ensinar ela a tomar algumas decisões já. Não é duni-dunité, aquela coisa que fica, sabe? Mas é uma maneira também de tomar decisão, né? Ela tomava a decisão assim, duni-dunité, mas eu ensinei ela a tomar a decisão de outra maneira. 1, 2, 3, decide. Então isso é importante para nós. Por quê? Porque esses líderes que estão nessa fase de produção tomam decisões muito difíceis. Isso requer muita energia nossa, isso esgota, traz muito esgotamento, traz muita fadiga, traz muito cansaço. Né? A produção ela exige uma atenção contínua para não abandonar o nível 2, que é a permissão, o relacionamento. Amém? Quando você produz muito, você tem que tomar cuidado para você não perder o relacionamento. O relacionamento provém de Deus. Então aquilo que nós temos hoje em nós, que é o Espírito Santo de Deus, é um espírito de equilíbrio, um espírito de poder, um espírito de ousadia. E esse espírito deseja que você receba a posição, que tenha permissão, trabalhe os relacionamentos, produza, mas avance. Avance para onde, Parra? Avance para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é desenvolvimento de pessoas. Precisa desenvolver pessoas. Pessoas foram feitas para desenvolver desde o ventre, da saída do ventre ali. A criança, quando ela está no ventre, a gente entende que ela já começa num processo de desenvolvimento. Sim ou não? O ser humano, a espécie humana, ela nasceu para se desenvolver constantemente. E nós, que somos chamados de fazer discípulos de todas as nações, nós que somos chamados como equibalo de Jesus, como líderes, aqueles que receberam da parte de Deus, que clamaram e receberam o eis-me aqui, hoje nós estamos aqui, nós vamos desenvolver pessoas. Então quando se fala de liderança, irmão, é diferente de gerência. Gerenciar é gerenciar coisas. Gerenciar talão de cheque, o mais antigo, que trabalhava com cheque, né? Os novinhos não conhecem muito bem o que é cheque, né? É cartão. Mas gerenciar os cartões, por exemplo, né? Porque é uma febre de cartão hoje, mas só que dentro desse contexto é isso, gerenciar, você gerencia coisas, liderar, você lidera pessoas. Mas eu lidero as pessoas para onde? Para com o objetivo, para com a missão. Qual que é a missão da igreja hoje, irmãos? Qual que é a missão da igreja hoje? Como você estabelece a missão da igreja na sua liderança para com os seus? Irmão, a missão da igreja hoje é uma só: exaltar o Pai. Amém? Jesus foi para a cruz, não foi? Qual que era a missão dele lá? Era ir para a cruz. Não, não era. A missão dele lá era exaltar o Pai. Pelo meio cruz. E outros meios que ele utilizou na caminhada. E eu e você também. Nós temos alguns meios. Só que a nossa missão, seja comer, seja beber,
seja para exaltar aquele que vive, aquele que reina. O fato de eu estar aqui, irmão, só tem um fator, só tem uma missão. É a missão de exaltar o Pai através da tua vida, através da minha vida, através daquilo que Ele está colocando nas nossas mãos. Então, quando se fala de liderança, nós precisamos liderar essas pessoas. O liderar é liderar do ponto A para o ponto B. Como é que eu lidero do ponto A para o ponto B? Desenvolvendo pessoas. E como é que eu desenvolvo essas pessoas? Eu recebo a posição, eu ganho permissão delas, eu produzo na vida delas, né? A gente produz junto diante do reino de Deus, a gente entra na etapa de desenvolvimento de pessoas. E desenvolver pessoas, o líder passa a entender que ajudar pessoas a crescer amplia a sua influência, o seu impacto, amém? Ajudar as pessoas a crescer, nós temos um treinamento aqui que chama Como Discipular. O fazer discipular de maneira pautada, mês a mês, é a melhor maneira, irmão, que eu encontrei de desenvolver gente, de desenvolver pessoas. Eu vou lá e falo, qual que é o problema? É esse. O que nós vamos fazer para melhorar? É isso, nós vamos orar por isso, nós vamos jejuar por isso, nós vamos construir em cima disso. Vamos. Plano de ação na parte de Deus, vamos produzir nesse sentido. Maomé, vamos orar para que a montanha venha. Se a montanha não vem, nós vamos ter a montanha. Vamos diante do milagre do Senhor, trazer do sobrenatural para o natural. E a partir daí, irmão, eu vou acompanhar mês que vem, semana que vem, daqui 15 dias. E aí, aconteceu? Não aconteceu, aconteceu mais ou menos, aconteceu mais isso, beleza, vamos pro próximo. Vamos desenvolver mais, vamos nos render mais, vamos orar mais, vamos nos dedicar mais ao Senhor, vamos ter uma vida mais piedade ao Senhor. Então existe um convite de desenvolvimento de pessoas. E essa fase da liderança eu gosto demais, e é por isso que eu estou aqui com vocês, no sentido de desenvolvimento, amém? Eu tenho aqui a permissão de alguns, quem faz parte da comunidade Equibalo, quando entra alguns pastores, a gente vai para os bastidores, vê a luta do dia a dia, o que eles estão enfrentando de verdade. Né? Existe até alguns conselhos para resolução de problemas, alguns caminhos que outros pastores já viveram, isso na comunidade Equibalo, mas no nosso caso aqui, é um caso de desenvolvimento, estou te entregando para que você possa desenvolver a sua liderança, para que você como líder entenda, eu estou aonde? Eu estou na posição, na permissão, na produção ou eu estou aqui no desenvolvimento de pessoas? O que você fez hoje? Hoje você foi na posição, permissão, produção ou desenvolvimento de pessoa? O que você fez ontem com esses liderados que Deus confiou? Posição, permissão, produção ou desenvolvimento dessas pessoas? É sempre importante entender isso, porque nós fomos chamados para desenvolver. É um nível mais profundo de liderança e eu preciso checar a todo momento. Deus, você confiou pessoas nas minhas mãos? Sim ou não? Por quê? Porque a partir daí, diante dessas pessoas, você precisa sempre perguntar isso. E a partir daí você vai ensinar isso para que eles possam desenvolver diante dessa característica de liderança. Quando eu falo de desenvolvimento de pessoas, o que eu estou dizendo? O líder ele passa a entender que ajudar as pessoas a crescer amplia influência. Ele vai ganhar influência, ele vai ganhar impacto na vida dessa pessoa. Tá? As pessoas elas passam a te seguir por causa do que você faz por elas pessoalmente. As pessoas passam a te seguir por aquilo que você faz, irmão. Por aquilo que você faz por elas. Tenha certeza disso. Por aquilo que você faz por elas. Então, nesse sentido, nesse nível aqui que a gente está conversando, nessa posição, né? As suas relações, a sua produtividade para investir, até que se tornem líderes também, por conta própria. Então o objetivo aqui ele tem que ser em que sentido, irmão? O objetivo aqui ele tem que vir no sentido que essas pessoas elas possam ser desenvolvidas por vocês para se tornar líder. Então quando a gente olha nessa característica, o que a gente precisa ver? Eu recebi a posição, eu recebi permissão, eu produzi e agora estou desenvolvendo pessoas para que elas possam, por causa da minha influência, por causa do impacto que eu tenho na vida dela pessoal, elas possam desejar, viver, experimentar aquilo que eu vivo. Que ela possa ter o coração, irmão, e esse é o convite, nosso coração queimando, dizendo assim, ó, eu quero viver isso, eu quero essa responsabilidade, eu quero fazer isso. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu já passei por algumas situações na igreja local, já passei por algumas coisas. Eu já passei por um tempo em 2018, mais ou menos, 2 anos antes da pandemia, onde nós estávamos ali e a liderança não queria mais liderar. Eu não sei se você já passou por isso. Mas a liderança não queria mais liderar. A igreja não queria, Leandro, se tornar líderes. Não queria assumir a responsabilidade de liderança local. Porque era sofrido, porque era doído, porque aqueles que estavam liderando não passavam pelas etapas, não passou pela posição, não passou pela permissão, não passou pela produção. Mas muitas vezes,
ficou fadigado e não conseguiu desenvolver essas pessoas. Aqui, irmão, nesse quarto ponto, que é o desenvolvimento de pessoas, o trabalho em equipe ele ganha destaque. Nós entendemos que sozinho vamos mais junto, nós vamos mais longe. Aqui nessa etapa, a unidade ela começa a crescer, começa a ganhar forma, começa a fazer sentido, um só Deus, uma só fé, um só Espírito. Aqui nessa liderança, irmão, as coisas, os destaques, ele começa a ser diferente. Por quê? Porque no nível 3, que é o nível de produção, o líder era o principal responsável pela produtividade. Mas agora, na etapa de desenvolvimento de pessoas, que é a quarta, não é o líder que é responsável pela produtividade, mas é todo o grupo, ele é responsável pela produtividade. Então, quais são as vantagens de você estar nessa quarta etapa? Líderes que desenvolvem pessoas, eles asseguram o crescimento da igreja local. O líder que desenvolve pessoas, ele assegura o crescimento das células. E mais do que isso, o líder que desenvolve pessoas, ele assegura que esse crescimento não somente aconteça, mas que ele seja mantido na igreja local. Lideranças do nível de desenvolvimento de pessoas capacitam as pessoas a cumprir responsabilidades, que é o maior desafio hoje, irmão, porque o ser humano não quer responsabilidade. Às vezes a gente marca um compromisso, todo mundo, eu vou, tô, não sei o que e tal, mas a pessoa não vai, a pessoa não comparece, a pessoa chega atrasada. Fala, irmão, você sabe o que é responsabilidade? É você cumprir aquilo que você se comprometeu. Para que você se comprometeu, então, se você não vai cumprir? É só falar, não vou. Pronto. É mais simples do que você imagina, irmão. Só que a responsabilidade é aquilo que Deus deseja nos entregar. Deus deseja nos entregar a responsabilidade. Eu me lembro um dia que eu estava com uma dívida, eu fiz umas camisetas para uma conferência. E aí eu fui escrever sacerdotes, eu digitei sacerdotes e mandei imprimir. E aí eu entreguei pro meu pastor, aí meu pastor disse assim, mas pá, tá uma coisa errada aqui, ó, tá escrito sacerdotes, tá faltando um R aí. Falei, nada, pastor, ele falou, é. Falei, meu Deus, deixa comigo, pastor, eu vou pagar a produção dessas camisetas. Ele falou, pá, mas R$2.500. Falei, não, deixa comigo, eu pago. E naquela noite eu lembro que eu nem dormi, irmão. Eu assumi a responsabilidade, mas eu não dormi diante de Deus. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer isso? E orando a Deus, sem saber o que fazer, falei, assumir, nem dinheiro para pagar eu tenho, Deus. E aí, naquela madrugada eu coloquei uma pregação para ouvir, aí eu ouvi um irmão falando a respeito do evento que ele estava fazendo no estádio, e que a dívida dele era de 2 milhões. Ele não tinha dinheiro para pagar. E naquela noite ele orou ao Senhor e disse, Deus, eu vou vender meu apartamento, e com o dinheiro do meu apartamento eu vou pagar essa dívida. E assim ele decidiu na sua oração na madrugada. Quando foi de manhã, o seu telefone tocou. E um amigo da sua igreja local ligou e disse, eu tive um sonho com você, e Deus pediu para eu assinar o cheque. E ele falou, mas como assim? Ele falou, ele já me passou até o valor, só confirma aqui para mim, me fala o valor, que eu vou levar o cheque aí para você. E ele falou, são 2 milhões. E o irmão falou, deixa comigo, essa é a minha oferta por esse evento. E ele ofertou ao Senhor 2 milhões. Eu falei, Deus, como meu problema é pequenininho, R$2.500, e eu aqui chorando. Ah, o Senhor é tão grande, o Senhor é tão bom, me ensina a depender do Senhor. E aí naquela noite eu dormi em paz, falei, o Senhor vai prover. Chegou pela manhã, eu liguei pro meu amigo da gráfica, eu produzia muitas camisetas com ele. Eu falei, eu tive um problema, vou ter que arcar com isso, quero que você parcele pra mim, não sei como a gente pode fazer. Aí o irmão falou, não, é só você colocar uma tarja branca por cima e estampar por cima de novo da maneira correta, vai ficar com uma tarjinha, assim, tem problema? Eu falei, não, não tem. Ele falou, a gente corrige dessa forma. Eu falei, mas quanto você vai me cobrar? Ele falou, não vou te cobrar nada, não. Ele não me cobrou nada, irmão. Então, assim, o que eu quero fortalecer? Eu quero fortalecer que a responsabilidade é essencial para nós, irmão. Que a gente não corra dela e que nós, nesse nível de desenvolvimento de liderança, a gente vem ensinar as pessoas a se desenvolverem também. Agora são 22 horas horário de Brasília. Eu introduzi os 4 níveis para você entender em que momento você está de liderança, tá? Em que momento líderes tornam-se grandes, né? Mas por causa do poder, a gente precisa olhar para Jesus e entender, o menor será o maior.
Então, quando você olha para a liderança, líderes tornam-se grandes, mas não por causa do poder, mas por causa da habilidade de capacitar pessoas, de impulsionar pessoas, de fazer as pessoas acreditarem nelas, onde nem elas mesmas acreditam, mas você vai lá e elas começam a acreditar, porque você começa a mostrar elas como o Senhor. Cometer erro e assumir responsabilidade traz maturidade. O tema aqui é 5 Cs da liderança, e junto com esse tema eu trouxe em que momento você está na sua liderança, como você desenvolve os seus líderes, por posição, permissão, produção e desenvolvimento de pessoas. E o que não pode faltar nessa liderança, irmão, são os 5 Cs, que de maneira muito sucinta eu vou falar para ti. O primeiro dele é comunhão. Um líder não pode deixar de ter comunhão. Comunhão com a igreja, comunhão com seus pastores, comunhão com a liderança, comunhão com seus liderados, visitar a igreja, visitar os irmãos, estarem juntos. Um espírito de comunhão é um Espírito Santo de Deus em ativo, com frutos. O primeiro C aqui, irmão, é na liderança, e ele tem que existir, é comunhão. Mas eu não gosto de me relacionar, eu não gosto de estar, eu acho que não faz sentido, irmão. Ora ao Senhor e peça, Senhor, fortaleça o espírito de comunhão em mim. Eu quero orar nessa hora, Senhor, com aqueles que estão aqui no YouTube, no Instagram. Fortalece o espírito de comunhão em nós, Deus. Fortalece o espírito de comunhão em nós. O segundo C que não pode faltar na liderança é o C de cuidado. Nós fomos chamados, irmãos, para cuidar de órfãos, de viúvas. Nós fomos chamados para cuidar da igreja. Jesus fez isso a todo tempo. Aquele que teve fome, ele multiplicou pães e peixe. Aquele que estava morto, ele ressuscitou. Aquele que estava doente, ele curou. Aquele que estava possesso, ele libertou. Oh, Jesus maravilhoso. Jesus cuidava dos seus, irmãos, e cuida até hoje, através de mim, através de você. O Cristo que habita em nós cuida das pessoas até hoje. Então, para o líder, não pode deixar o ser do cuidado de lado, irmão. Ore para que o Senhor sensibilize o teu coração, para que, com as suas limitações, com aquilo que você carrega, irmão, que o Senhor possa ser exaltado. E que os cuidados da igreja possam ser perceptíveis aos seus olhos. Jesus disse naquela época: tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não vê. Que o Senhor nos livre de toda cegueira, de toda surdez. E que tenhamos sensibilidades para cuidar da igreja. O que não pode faltar, o terceiro C, irmão, na liderança, para a gente finalizar, nós vamos fechar no quinto, é a comunicação. Eu não sei se você sabe, irmão, mas existe o presbitério, existe as células, né? Existe aqui os líderes e as células. Normalmente o pastor, ele tem uma informação que ele passa para o líder e o líder leva isso para a célula. O maior erro que existe numa liderança, ou um dos maiores erros numa liderança, é a comunicação. Não ter comunicação, não achar necessário comunicar. Então, o terceiro C que eu destaco aqui numa liderança é a comunicação, irmão. Desenvolva comunicação escrita, comunicação falada. Desenvolva isso no Senhor, desenvolva habilidades de comunicação, e é possível. É possível, irmão. É possível você desenvolver isso no Senhor, você clamar isso ao Senhor, porque a comunicação ela se faz necessária. Muitas vezes o pastor sabe o que tem que fazer, o líder sabe o que tem que fazer, mas as células, os visitantes, os irmãos não sabem. Não sabem porque a informação não chegou. E como nós andamos em unidade, como nós somos uma igreja, nós somos portadores, né? Abraão fez isso, dividiu grupos lá para caminhar, para ter mais eficiência, para ter mais rapidez naquilo que o Senhor direciona. Para nós também, a célula ela funciona dessa forma, mas a informação precisa chegar na célula, os avisos precisam chegar na célula, os mover, para onde nós estamos conduzindo, irmão, para onde está o mover de Deus, aonde está a nuvem de Deus, aonde está a coluna de fogo de Deus. Nós precisamos comunicar ao povo. Como sacerdotes de Deus, nós precisamos comunicar, irmão, à igreja. Então o terceiro C, primeiro, comunhão, segundo, cuidado, e o terceiro é a comunicação. E o quarto, irmão, é a colaboração. A colaboração, irmão, porque a liderança, e está no nível de desenvolvimento que eu falei lá, a colaboração é assim, aquele que tenta mudar as montanhas por si só falha, mas aqueles que usam uma força de trabalho competente
Eles ganham, aqueles que sabem trabalhar em conjunto ganham. Então, assim, a colaboração no reino de Deus é a melhor forma de enxergar de que eu e você não estamos sós. Mas Deus usa os dons, Deus usa os ministérios, Deus usa a igreja, Deus usa eu e você. Por isso que eu gosto do chat aqui, ó, bombando. E você recebendo algo da parte de Deus aí, você escrevendo pro irmão que tá lá, que já me ouviu, e você já contribui no reino de Deus também. Por quê? Porque assim é colaboração, assim a gente ganha velocidade, assim a gente ganha mais sensibilidade no espírito, assim a gente ganha mais eficiente diante daquilo que Deus está confiando a nós. Comunhão, cuidado, comunicação, colaboração. E por fim, o último, para mim o mais precioso de todos, é o caráter, irmão. Caráter. O líder, ele tem que ter o caráter de Jesus, irmão. Pode ser que no início da caminhada ele está ainda meio corrompido, e o Senhor, mais cedo ou mais tarde, vai se parecer com o Pai. Sabe aquele bebezinho que não fala, não anda, come que nem um animal, unge, né? Não fala nada, bebezinho recém-nascido, sabe comer, não sabe andar, não sabe nada. Sabe nada. Eu vejo minhas filhas de 4, 6 anos, tem frases que elas falam igual eu, assim. Vamos, mulher! Eu que falo assim, vamos, mulher. Fala igual eu, algumas coisas assim, igualzinho a minha fala. Eu vejo a minha fala saindo dela, irmão. Sabe por quê? Porque mais cedo ou mais tarde vai se parecer com o Pai. Eles morreram em Cristo Jesus, renasceram das águas, no Espírito. Só que é o seguinte, ainda não se parece muito. Diante da liderança, não se parece muito, o caráter ainda está meio corrompido. Ainda quer tirar vantagem nas coisas, ainda quer colocar o irmão ali pro lado, ainda quer... Mas que essa, sem dúvida, a qualidade mais indispensável de todos, irmão, é o caráter de Cristo Jesus, que nós viemos orar. E que na liderança nós viemos a trabalhar isso constantemente. Olha para os seus líderes, checa caráter, irmão. E se perceber que tem caráter desviado, irmão, trabalha isso constantemente. Essa é uma característica que faz um líder digno de ser seguido. Um líder que tem palavra, um líder que tem caráter, irmão. Um caráter bem consolidado dará autoridade à igreja, moral diante das pessoas. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. É necessário sabermos que legado desejamos deixar, pelo que gostaríamos de ser lembrado, irmão. E o caráter, ele vai determinar esse legado. Com intenções e motivações certas. A sua equipe, ela vai te seguir com orgulho, irmão. E depois de conhecer um pouco mais sobre essas qualidades, você sabe o segredo. Você sabe o segredo. Quando se fala de liderança, eu vou fazer só um overview para a gente finalizar, que eu espero que você tenha gostado, tá? Você que está no YouTube, gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, aperta compartilhar. Tá bom, irmão? Aperta compartilhar, manda aí pro pessoal. O que a gente falou aqui, irmãos? Falando de liderança, tá? Posição, permissão, produção e desenvolvimento de pessoas. Qual etapa você tá? E é assim que você vai desenvolver a igreja de Jesus. Liderança com 5 Cs. Os 5 Cs da liderança. Quais são os 5 Cs? Comunhão, cuidado, comunicação, colaboração e o que eu mais amo, caráter. É a minha oração, Senhor, transforma o meu caráter constantemente. Transforma o meu coração, Senhor. Tira toda a inveja. Sabe quando o pastor ele senta ali com um, senta com o outro, reúne com um, reúne com o outro. E que essa noite nós venhamos nos colocar como vasos na mão do oleiro, amém? Coloque-se como vaso.